Olá, galerinha do nono ano, tudo bom com vocês? Aqui é a professora Camila de Matemática. Vamos lá para mais uma aulinha? Na aula de hoje, nós iremos estar estudando sobre triângulo retângulo. Então, nós já estamos no nosso módulo 3. Estamos estudando agora o nosso módulo 3. E nós vamos estar estudando sobre o triângulo retângulo. E na aula de hoje, nós iremos estar vendo sobre o teorema de Pitágoras, tá? Então, o teorema de Pitágoras é um teorema muito importante que a gente vai estar utilizando bastante. Vamos lá? Pegar o módulo 3 de vocês, peguem um caderno, lápis, caneta e vamos lá. Ó, triângulo retângulo. Ó, meu triângulo retângulo, ele vai ter essa características aqui. Isso aqui é um triângulo retângulo. Professora, como é que eu sei que esse triângulo é retângulo? Por conta desse ângulozinho aqui reto, ó. Aqui eu chamo de ângulo reto. É um ângulo de 90 graus. Então, é o meu ângulo reto, tá? Então, aqui é um ângulo, tá? Um ângulo o quê? Um ângulo reto. Então, se ele é um ângulo reto, por isso que eu chamo de triângulo retângulo, tá, professora? E o ângulo reto, ele mede quanto? 90 graus. Então, ele tem um ângulo de 90 graus. Teve um ângulo de 90 graus, vocês já sabem que é um triângulo retângulo, porque tem o meu ângulo reto. Quando a gente está trabalhando o triângulo retângulo, especificamente no teorema de Pitágoras, a gente tem que conhecer algumas partezinhas importantes. Esse ladinho aqui de verde, ó, que tá pitadinho de verde, que é o lado BC, ele recebe um nomezinho. O nome dele é cateto. Ó, cateto. Esse outro ladozinho aqui, ó, do lado do meu ângulo reto, esse lado pintadinho de azul, AC, também recebe o nome de cateto. Então, os lados do meu triângulo retângulo, ó, do ladinho mesmo do meu ângulo reto, a gente chama de cateto. E o lado oposto ao meu ângulo reto, sempre, turma, o lado oposto ao meu ângulo reto, eu vou chamar de hipotenusa, tá? Hipo o que, professora? Hipotenusa. Então, é importante isso. Esses dois lados nós chamamos de catetos e o lado oposto ao meu ângulo reto de hipotenusa. Tranquilo? Catetos, eu vou ter dois catetos e uma hipotenusa. Onde é que tá a minha hipotenusa? Em frente ao meu ângulo reto. Teorema de Pitágoras. E aí vem o meu teorema de Pitágoras. O que diz o meu teorema de Pitágoras? Ó, aqui tá o meu ângulo reto, tá? Então, sempre coloquem esse tracinho aqui para indicar que é o ângulo reto. B e C é os meus catetos e A é a minha hipotenusa. Então, o meu teorema de Pitágoras ele é dado por essa formulazinha aqui, ó. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Quem é o meu A? A minha hipotenusa. E o B, cateto, e o C, cateto. Ou seja, o que é o teorema de Pitágoras? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados do cateto, tá? Então, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Que é importante vocês saberem. Não tá memorizando as letras, mas sim que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Vamos lá para uma demonstraçãozinha simples do meu teorema de Pitágoras. Ó, aqui eu tenho o meu ângulo reto, ó, vocês já dão para perceber que aqui é o ângulo reto, tá? Então, aqui é a minha hipotenusa, não é isso? Se é na minha hipotenusa, aqui eu tenho o quê? O quadrado de quem? O quadrado da hipotenusa. E aqui eu tenho qual quadrado? O quadrado do cateto e o quadrado do cateto. Percebam que, ó, a soma desses dois quadrados, a soma dos quadrados dos catetos vai ser igual a quem? Ao quadrado da minha hipotenusa. É isso que eu tô mostrando aqui nesse GIF, ó. A soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Então, já trouxe esse GIF já para vocês estarem visualizando e memorizando, ó. Quadrado dos catetos, a soma dos dois quadrados dos catetos é igual ao quadrado da minha hipotenusa. E aí, a gente já trabalha também a questão de cores, né? Amarelo com azul igual a verde. Percebam que misturou, por isso que deu essa cor verde. Achei bem interessante vocês estarem memorizando, ó. Quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados catetos. E aí, eu mostro pra vocês por meio dessa demonstraçãozinha aqui, ó. Vamos lá?
mostrando o Teorema de Pitágoras, ó. Mais uma vez para vocês fixarem. Aqui, que quadrado é esse? É o quadrado 1 é o quadrado da hipotenusa. E esse quadrado, quadrado do cateto. E esse outro quadrado, o quadrado do meu outro cateto. Percebam, ó, que eu tô juntando. Se a gente tivesse na aula presencial, a gente já tá fazendo esse quebra-cabeça juntos. Como não estamos, eu trago ele para vocês já prontinho. Ó, percebam que eu vou montando esse quadrado do meu cateto com outro quadrado do meu outro cateto e eles formam exatamente o quadrado da minha hipotenusa. Então, mais uma vez, o que é que diz o Teorema de Pitágoras? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Não pode esquecer isso. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Vamos lá para um exemplo. Aqui eu tenho um triângulo retângulo. Esse 8 aqui é o meu cateto. Esse 6 aqui é o meu cateto. Onde é que tá a minha hipotenusa? Aqui, ó. Minha hipotenusa tá aqui. Que é quem tá em frente ao ângulo reto. Então, vamos calcular a minha hipotenusa, que já que eu não tenho, eu quero saber quem é ela. Qual é a fórmula? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, A ao quadrado, que é o que eu quero saber, minha hipotenusa é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, A ao quadrado vai ser igual a quem? A 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Professora, como é que eu vou saber quem é o B, quem é o C? O B, quem tá aqui? Não importa a ordem, tá? Poderia ter colocado 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado, também tá certo. E agora é só a gente somar. 6 ao quadrado é a mesma coisa que 6 vezes 6, 36. 8 ao quadrado é a mesma coisa que 8 vezes 8, 64. Então, A ao quadrado é igual a 36 mais 64. Então, 36 mais 64, 100. Então, A ao quadrado é igual a 100. Aí vem a parte importante, quando a gente estudou radiação, lembram? Tá ao quadrado passa para o outro lado como raiz. Então, A é igual a raiz de 100. Professora, não vai passar como mais ou menos raiz, não? Não, porque quando a gente está trabalhando em Teorema de Pitágoras, está trabalhando com lado, e não existe lado negativo. Por isso que a gente só vai considerar a parte positiva. A igual a raiz de 100. Quanto é a raiz de 100? 10. Então, A igual a 10. Já achei a minha hipotenusa. A igual a 10. Tranquilo? É só fazer essas continhas. Sempre, prof, sempre. E agora eu vou mostrar para vocês a fórmula da diagonal do quadrado, partindo da ideia do Teorema de Pitágoras. A gente pode estar demonstrando a fórmula da diagonal do quadrado. Professora, se eu quiser já memorizar a fórmula da diagonal do quadrado, tudo bem, é só você já jogar direto na fórmula. Mas vamos lá ver como é que é essa fórmula, utilizando o Teorema de Pitágoras. Aqui nós temos um quadrado, vocês sabem que todos os lados são iguais, meu quadrado, LL. A gente sabe que o ângulo do meu quadrado aqui é um ângulo reto, todos os lados, todos os ângulos são ângulo reto de 90 graus. Vamos traçar agora a minha diagonal. Tracei a diagonal do meu quadrado, que eu chamei de D, certo? Eu chamei a diagonal de D. Aqui nós temos o nosso ângulo reto. Então, percebam que agora eu tenho aqui um triângulo retângulo. Então, meu quadrado, ele é formado pelo quê? Por dois triângulos retângulos. Aqui eu tenho um triângulo retângulo e aqui eu também tenho um triângulo retângulo. E aqui é a minha diagonal. Esse cateto eu chamei de L, que é o lado, e esse outro cateto de L. E a hipotenusa, que é quem está em frente ao ângulo reto, eu chamei de quem? De D, que é a diagonal. E agora é só aplicar o Teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa, que é a hipotenusa D, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, D ao quadrado, que é o quadrado da hipotenusa, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Quem são os meus catetos? L. Então, vamos lá. D ao quadrado é igual a 2L ao quadrado. L mais L, 2, né? 1 mais 1, 2. L ao quadrado. Tá ao quadrado passa para o outro lado como raiz. Então, D é igual a raiz quadrada de 2L ao quadrado. Já estudamos raiz quadrada nas aulas presenciais. O que acontece com esse 2 daqui? Ele cai fora, não é isso? Então, o L
vai pra fora. Então, fica D é igual a L raiz de 2. Professora, o 2 não sai, não, porque o 2 não tá elevado a 2. Raiz de 2 é uma dízima, então a gente deixa como raiz de 2 mesmo. O L ao quadrado é que a gente tira, porque tá elevado a 2, como é raiz quadrada, a gente cancela. Então, qual é a fórmula da diagonal do quadrado? L raiz de 2. Tá aqui a fórmula da diagonal do meu quadrado. Tá? E vocês viram, só utilizando o teorema de Pitágoras, a gente chega na fórmula da diagonal do quadrado. Diagonal do quadrado, L raiz de 2. E aí, eu vou deixar essa atividade para vocês do livro na página 102. Professora, quem não tem um livro, eu vou deixar esse material disponível na plataforma digital de vocês, como eu sempre faço. E aí, é só vocês copiarem no caderno e tá resolvendo, tranquilo? Tá explicando como é que vocês vão fazer essa atividade. Lembrando o módulo 3. Determine a medida do lado desconhecido de cada triângulo retângulo. Esse lado desconhecido é quem? Minha hipotenusa. Então, vai ficar como aqui? X ao quadrado é igual, que é o quadrado da hipotenusa, é igual à soma dos quadrados catetos. Então, vai ser quem? 20 ao quadrado. 20 ao quadrado mais 15 ao quadrado, que é o meu outro cateto. 15 ao quadrado. E aí, é só vocês resolverem. A mesma coisa aqui. Nesse caso aqui, quem é a minha hipotenusa? 25. É sempre quem tiver em frente ao ângulo reto. Então, aqui eu vou ter o quadrado da hipotenusa. 25 ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, vai ser y ao quadrado, y ao quadrado, mais 24 ao quadrado, tá? Mais 24 ao quadrado. Então, turma, lembra que a gente quer saber o valor de quem? O valor desconhecido, a minha incógnita, y. Então, esse 24 tá mais, vai passar pra cá menos. Então, eu vou ficar com 25y, vamos botar aqui y ao quadrado. Eu não tô mudando o y de lado, tá? Ele vai continuar no mesmo lado, igual a 25 eu também não mudei de lado. Vou deixar no mesmo lado. 25 ao quadrado. Esse aqui eu vou mudar de lado, tá? Mais vai passar para o outro lado, menos. Então, menos 24 ao quadrado. E é só vocês terminarem a conta. A mesma coisa acontece com esse, aqui é a minha hipotenusa. Minha hipotenusa é o Z. E esse aqui, que é a minha hipotenusa é 24. Então, só resolver a conta do mesmo jeitinho, montando, tá? Essa outra questão também na página 102, é conhecido como papiro matemático Cairo, datado de 300 anos antes de Cristo. Aproximadamente, esse papiro contém 40 problemas de matemática, dos quais 9 lidam exclusivamente com o teorema de Pitágoras. Resolva em seu caderno o problema a seguir. Uma escada de 10 cúbitos está com seus pés a 6 cúbitos da parede. Qual é a distância? Que distância a escada alcança? Então, aqui vai formar um triângulo, também retângulo. E aí, ele quer saber qual é essa distância que ela vai estar formando, tá? Então, é só vocês encontrarem a sua incógnita. Fazer o triângulo retângulo, colocar os 10, desconsiderem essa parte de cúbito, tá? Unidade de medida, e só resolver normal a conta. Na página 103, também eu tô deixando para vocês calcular a área dos polígonos. Então, aqui vocês vão perceber que aqui nós temos um triângulo retângulo. Se ele quer a área, né? Então, primeiro vocês têm que achar esse valorzinho aqui, que é referente à minha base, tá? E aí, vocês encontram o valor de x, depois é só calcular a área do triângulo. Aqui é a hipotenusa. E aqui é os meus catetos. A mesma coisa aqui, vocês vão calcular a área desse polígono. Aqui nós temos, ó, esse quadrilátero e temos um
triângulo. Aqui vai fechar um triângulo retângulo. Então, o primeiro passo, aqui a gente vai chamar de X, é vocês descobrirem o valor dessa medida. Depois, vocês vão calcular a área desse quadrilátero. Vocês vão ver se é um quadrado ou se é um retângulo, a depender do valor de X. Se X for igual a 5, é um quadrado. Então, é só fazer 5 elevado a 2. Já vamos descobrir essa área. Se for um retângulo, é só fazer o valor desse valor vezes esse aqui e vamos descobrir essa área. E depois somar com o valor da área desse triângulo retângulo aqui. Ainda na página 103, qual é a medida da diagonal de cada quadrado? Então, vocês já sabem, vocês podem estar usando a fórmula D é igual a L raiz de 2 e só substituir. Ó, aqui o lado é 4, o lado aqui é 3, só substituir na fórmula para não precisar estar fazendo demonstração, porque não tem necessidade, tá? Quem não quiser, mas quem não lembrar da fórmula, não quiser usar a fórmula, vocês podem estar até para estar praticando, fazer a demonstração. Quem não, é só utilizar a formulazinha direta, não tem problema, tá? E até a nossa próxima aula.